Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do problema do Jean Willis, da Michelle Prado com Paulo Pimenta, hein? Olha só que coisa, hein? O Jean Willis, vocês sabem, militante de esquerda, fortemente petista e coisa e tal, mas foi esnobado pelo Paulo Pimenta, né? E já fez várias críticas ao Paulo Pimenta, inclusive agora reforçou a crítica que a Michelle Prado fez de que existe um gabinete do ódio no Ministério da Comunicação ali em Brasília, né? O Ministério do Paulo Pimenta, ele está saindo de lá, mas de qualquer forma o gabinete do ódio vai continuar existindo, né? Enfim, vamos dar uma olhada nisso daqui, porque está cada vez mais evidente que tem problemas ali em Brasília nessa questão da SECOM, né? Da Secretaria de Comunicação. E o Nicolas Ferreira já falou que vai convidar a Michelle Prado a depor na Câmara Federal para explicar os problemas. E a minha dica para o Nicolas é: convida o João Willis também. Vai ser lindo ver esse pessoal falando as verdades lá sobre a SECOM, né? Porque é o que eu falo para vocês, no final das contas, o poder pelo poder tem esse problema. Você nunca tem poder suficiente para todo mundo que quer o poder. Então sempre tem o afunilamento da parada e nem todo mundo é paciente de esperar a sua vez de brilhar no ministério na nomenclatura brasileira, né? Ou seja, sempre vai ter essas brigas na esquerda, justamente porque a esquerda não é orientada por ideologia, ela é orientada por estrutura hierárquica, né? Mero poder. Vamos entender esse caso aqui, as críticas do Jean Willis para o Pimenta e as da Michelle Prado e algumas respostas que complicam ainda mais a situação. Essa notícia foi sugerida por Meu Barroso Saiu na Forma da Cauda Longa, Bichão da Goiaba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, o Jean Willis voltou de novo, meu amigo. Sim, voltou de novo, isso não é uma redundância. Por quê? Porque ele já tinha voltado antes. Vocês lembram que quando teve o governo Bolsonaro, ele disse que era exilado na França. Não tinha nenhum processo contra ele aqui, não tinha nenhuma ameaça contra ele aqui, mas ele foi para a França, se disse exilado na França, né? Muita gente acha até que ele vendeu o cargo dele de deputado federal para o David Miranda, né, que era o marido do Glenn Greenwald. A gente não sabe se isso é verdade, mas o fato é que ele abdicou da cadeira, que ele tinha sido eleito deputado aqui na época do Bolsonaro, né, e acabou indo se exilar lá na França por vontade própria, né. E aí ele voltou, logo depois que o Lula ganhou a eleição, ele voltou para o Brasil, lógico, porque não é exilado nada. Se fosse exilado, estava com um processo na justiça, gente perseguindo ele, nada disso, né. Tinha muita crítica a ele aqui naquela época, como continua tendo hoje, né. Ninguém gosta do Jean Willis, na verdade, mas enfim, ele decidiu voltar para o Brasil. E aí, naquela época, ele disse que foi sabotado por ministro do Lula. É um mau caráter. O ministro do Lula, no caso, é o Paulo Pimenta, né? Na época que o Jean Willis voltou, logo depois que o Lula assumiu, o Jean Willis estava cotado para um cargo dentro da SECOM, dentro da Secretaria de Comunicação, para fazer justamente a parte de combate de fake news e coisa e tal. Enfim, é mais um cargo que o Lula ia arrumar para um esquerdista no governo, né? O Lula, parece que a função principal do governo Lula, o principal plano do governo Lula é dar emprego para tudo quanto é esquerdista de merda que tem no Brasil, né? Enfim, só que aí teve um tweet do Jean Willis sacaneando o Eduardo Leite, né? E daí isso foi usado pelo Paulo Pimenta para queimar o cara, né? E ele falou, literalmente na época, que o Paulo Pimenta organizou isso. Foi realmente um ataque, uma milícia digital muito pior que a de Bolsonaro, né? Um gabinete do ódio muito pior, que fritou ele completamente. Por quê? Porque o Paulo Pimenta não queria ele lá. O Paulo Pimenta queria os próprios indicados ali na SECOM, né? Então deram um jeito de criticar muito fortemente esse tweet dele com o Eduardo Leite, né, na época. E olha só que coincidência, né? Justamente o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, onde estão acontecendo vários problemas lá, inclusive o Paulo Pimenta está indo lá ser o novo governador do estado, ou alguma coisa assim, não sei se eu entendi direito o que está acontecendo lá, né, porque esse negócio de Ministério do Rio Grande do Sul é uma coisa meio estranha, vocês têm que concordar comigo, né. Ele diz aqui, ó, que o Paulo Pimenta fez um tweet e orientou as redes de televisão e coisa e tal a atacarem o Jean Willis, né. E, segundo ele disse num outro podcast, né, porque ele nem precisava dizer isso, nem precisava passar essa informação para a mídia, né, que a mídia sabe que o Paulo Pimenta é o cara do dinheiro, é o cara da chave do cofre lá da SECOM. Então todas as redes de televisão no Brasil querem agradar o Paulo Pimenta, ou queriam naquele momento, ainda querem agora, né, agora não porque ele saiu da SECOM, mas queriam agradar o Paulo Pimenta naquele momento. Então, no momento que ele criticou o Jean Willis,
Um monte de jornalista foi em linha criticando o João Willis e coisa e tal, até que o Paulo Pimenta virou pro Lula e falou, olha só, Lula, não tem como botar esse cara na SECOM porque o cara é ruim, né? É típica briga de poder dentro da esquerda. É o que eu falo para vocês. A esquerda, ela é organizada hierarquicamente, tudo é poder pelo poder. Não tem nada além disso, não tem ideologia de fato a esquerda. Ela tem o poder, a busca pelo poder ali dentro. E aí quando você tem esses conflitos, né, você tem pessoas que pulam para fora e acabam atacando a estrutura, né? Pra gente ser sincero, isso aconteceu um pouco com o Bolsonaro também, né? Teve uma série de pessoas que se sentiram desprestigiadas no governo Bolsonaro e acabaram saindo para a oposição e atacando a própria estrutura, né? Essas são pessoas que estavam no governo, mas que não tinham de fato a orientação ideológica do Bolsonaro nesse caso. Na esquerda não tem isso, ninguém tem orientação ideológica na esquerda, é só busca pelo poder mesmo, né? Enfim, a confusão que aconteceu e coisa e tal. A crítica que o Willis fez ao Eduardo Leite é que ele seria um gay com homofobia internalizada, né? E isso, para esse pessoal, é uma crítica muito forte. E eu entendo por que o João Willis está preocupado com o Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite está despontando para ser a principal força política no Brasil para a galera woke, né? Para a galera dos 350 mil sexos e não sei o que lá, aquelas coisas todas. E tomou esse lugar do João Willis, né? O João Willis meio que hoje em dia está ostracizado, ninguém nem sabe, nem fala do João Willis mais. Houve uma época que ele era, sei lá, o título do principal gay do Brasil, né? Agora o Eduardo Leite tem esse título de principal gay do Brasil, né? Então, no final das contas, o João Willis teve uma briga, porque o Eduardo Leite está ocupando o espaço dele. E aí o Pimenta aproveitou para se livrar do João Willis. Briga pelo poder pura, isso daqui. Só que, agora, podia trazer o João Willis para explicar, porque o João Willis falou lá em 2023 que havia um gabinete do ódio na SECOM, que foi uma programação, isso tudo aí. Eu tenho certeza que ele deve estar muito chateado com o governo Lula até agora, né? A gente sabe que a Michele Prado, que foi aquela pesquisadora que denunciou a milícia digital criada pela Janja, eu não sei se é criada pela Janja ou pelo Paulo Pimenta, tá? Mas eu não duvido nada que seja pela Janja, sabia? Eu acho que a Janja manja mais esse negócio do que o Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta é meio dinossauro, ele não entende bem dessas coisas, entendeu? É capaz da Janja estar mesmo fazendo alguma coisa ali, né? E o Nicolas Ferreira convidou ela para participar de uma audiência na Câmara sobre essa questão das fake news do gabinete do ódio da esquerda, e ela vai falar lá na Câmara, ela já aceitou, falou que topa e coisa e tal, não sei como é que está o acordo, mas podia chamar mais gente, podia chamar o João Willis. Olha só, teve uma outra pessoa aqui também chamada Paraíba Feminina, eu confesso para vocês que eu não sei, tem uma informação dela aqui, só diz que ela é uma feminista, jornalista, talvez tenha aqui, ó, Tayana Valéria, acho que é esse o nome dela, não sei dizer, tá? O nome dela no Twitter é Paraíba Feminina, como vocês podem ver, é uma pessoa de esquerda, tá com a bandeira da Palestina aqui, coisa e tal. E aí, essa thread dela aqui é para esculachar a Michele Prado, para dizer que a Michele Prado não é ninguém. Essa menina que está dizendo, ousando corrigir a Daniela Lima, ela não é ninguém, porque ela captou dinheiro para escrever um livro, e aí o livro nunca saiu e não sei o que lá, aqui, ó. Primeiro, essa vai ser a última publicação minha sobre ela. Segundo, muito provavelmente a vaidade dela pode ter aberto um baú que muitos segredinhos que os responsáveis preferiam que ficassem ocultos, então vamos lá, né? Aí ela falou que o livro nunca saiu, porque ela teria, a Michele Prado teria pego dinheiro para escrever um livro, fazer pesquisa, escrever um livro sobre fake news, e o livro nunca saiu, né? E ela mandava uns relatórios independentes, e assim dizia que estava fazendo alguma coisa e coisa e tal, aí tem uns tweets dela aqui. Eu não vou entrar em detalhe não. O ponto importante é que aí ela fala aqui que aquele grupo da USP não tem nada ali, que aquilo ali é um blog só, que é um monte de gente que fala naquele blog da USP, que aquilo ali não é um grupo, o pessoal tá achando que é um grupo de pesquisa e não sei o que lá, e não é nada, e não sei o que lá, que é só um monte de gente escrevendo um blog, coisa e tal. Olha que coisa interessante, porque aqui, então, ela abriu um outro problema, né? Isso daqui é o grupo de pesquisa da USP, né? Que tem o Pablo Ortelhado, tem um monte de gente que está envolvido nesse grupo de pesquisa da USP, que faz essas palestras sobre fake news e coisa e tal. A gente já viu que tem um outro grupo desses aqui no FRJ também, que fala um monte de relatórios, que é exatamente o que o governo quer ouvir sobre fake news, né? Umas coisas muito estranhas, uma forçação de barra enorme ali.
Enfim, no final das contas, olha só que coisa, né? Ela pode ter dito, na verdade, que aquele estudo que a Daniela Lima usou como evidência de fake news no Sul foi produzido por um grupo que é uma palhaçada, que não tem ninguém sério ali, que o Pablo Hortelhado, não sou eu que estou dizendo, tá? É ela que disse aqui que o grupo não tem nada, que não sei o que lá, e não achou ninguém, que o pessoal não tem, é só um blog, não sei o que lá, ela fala isso aqui. Enfim, acabou essa coisa explodindo, essas informações todas, né? Isso daqui é bem interessante para saber na hora de fazer as perguntas para ela lá. Afinal, quantos desses grupos contra fake news que tem nas universidades são grupos de pesquisa sérios e quantos são só pessoas de esquerda totalmente desarranjadas querendo dar munição para a esquerda bater nas fake news, né? Para a esquerda, para dizer que fake news é um problema muito maior do que é realmente, para dizer que fake news é um inferno completo, não sei o que lá, sendo que, eu já falei para vocês, eu acho que fake news existe. Fake news é uma coisa ruim, não deveria existir, não é uma coisa boa, mas daí a alçar isso a um ponto de problema enorme da nossa comunicação, eu não diria isso. Mentira sempre existiu na história da humanidade, e a maneira melhor de você desmentir uma mentira é usando a verdade, é expondo a verdade. Pode até não ser um método rápido de resolver o problema, mas é o método mais eficaz, acaba resolvendo em algum momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.